Eita glória. Ao vivo, ao vivo. Vamos lá. Vamos convidar algumas pessoas. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda. A paz do Senhor, meus irmãos, já tem 10 pessoas aqui. Paz do Senhor, Deus abençoe e sejam muito bem-vindos. Vamos estar já entrando em conexão aqui com a minha mãe. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Entrou, irmã! Hello, gente! Aqui vai ficar bem enquadrado aqui o meu. É isso aí, vamos começar então com uma canção aqui maravilhosa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu, vamos lá. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Shalom, shalom, shalom. Eu não sei onde eu estava com a cabeça para começar a participar dessa live, mas tudo tem um começo, não é? Não podemos ficar presos aos nossos medos. Cada dia nós enfrentamos desafios, e os desafios são para ser enfrentados. Estou eu aqui, né, com meu slogan aqui da Rádio Canta Camis Ponto, já fazendo a propaganda aí para você, mas é isso aí, nós estamos aqui, vamos dizer assim, se eu pensasse há uns anos atrás, meu Deus, onde eu estaria aqui? Jamais. Mas os planos de Deus são maiores que os meus, né? E como nós vamos falar hoje sobre escolha, faz parte também. Hoje eu decidi participar dessa live ao vivo, que a gente sempre fica olhando as pessoas do outro lado, é muito bom. Mas tá aqui de frente, irmão, tem que ter coragem. E aí, Atos, como é que você está? Tão bem, né? Graças a Deus. Magro, olha só. Cadê as moças? Glória. E vocês aí, fazem um comentário aí. Nós vamos falar sobre escolhas hoje. É um assunto muito interessante.
muito importante para todos nós. Pessoal, nos digam aqui nos comentários se o som está bom, se está agradável. Vai compartilhando aí. Compartilha. Compartilha aonde você puder compartilhar aí no Instagram, chama mais gente para assistir e nos ajude aí, porque vai ser de grande bênção para a sua vida. Glória a Deus. É isso aí. Aqui alguns irmãos. Minha tia Está ótimo, que maravilha. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Silva. A irmã Elionice, esposa do pastor Hilton, mandou a paz do Senhor, Pai do Senhor. Que bênção. Abençoe. Mais um irmão aqui do setor 11. Mandou uma mensagem aqui. Está aqui com o perfil Emily. Deus abençoe, Pai do Senhor. Falou o nome aqui, mas eu perdi aqui. Ai, Jesus. Que maravilha, né? Ravilane Campos, minha querida filha, mais velha, adotiva. É isso aí, irmão. Nós adotamos aí. Senhor, a irmã Débora também mandou aqui. Paz do Senhor, irmã Débora. Genil Fontes, né? A caixinha. A caixinha de a minha família toda, né? Nossa família aí querida que nos apoia aí, mesmo para todo mundo passar vergonha, tem que ser todo mundo junto. Isso aí. Isso, irmão, porque ela estava com vergonha de fazer, está falando mais do que eu aqui. Ai, Jesus. Tem uma caixinha de perguntas aqui. Vamos deixar essa caixinha de perguntas. Se você envia a sua pergunta, e aqui nós vamos responder se houver necessidade, dentro do assunto que nós vamos falar, que é escolhas. Tá bom? Aí você manda aí a pergunta, nós vamos colocar aqui embaixo. E aí... Tipo assim, você já tomou decisões, alguma escolha que realmente depois você se arrependeu? Ou que você não tomou a decisão de fazer aquilo e depois você se arrependeu por não ter feito aquilo? Então, são escolhas na vida. Nós precisamos aprender a, vamos dizer assim, administrar as nossas emoções, não é? Porque... Vamos entrar, irmã. Calma, a gente já vai entrar, senão a gente vai... É isso aí, maravilha. Já estou já no manto aqui. No manto do mistério. Calma. Glória a Deus. Calma. Então tá, deixa eu tomar uma aguinha aqui então. Entregue o ouro agora não, calma. Não, mas eu preciso já começar. Então vai cantando aí. Canta aí uma canção aí. Canta aí uma canção que você compôs agora. Canta aí, Missionário Atos. É a primeira live dela, então ela tá meio assim... Então, vamos com calma. Ai, meu Deus, às vezes quer misturar a questão de filhos, entendeu? Tá vendo, gente, como que as coisas vai? Cante aí, meu filho, cante. Orar ao Senhor, né? Enquanto isso, eu vou ver os comentários. Eita, mulher que já entrega o manto. Quem é? Ruth Queiroz? Minha sobrinha. Um beijo, Rutinha. Alceli, Deus abençoe. Enquanto isso, o Atos vai cantar aí. Até você fazer mais convites, convidar mais pessoas. Ok? Glória. Teca Fontes, está aqui comigo. Está aí, plugadinha. Vamos cantar. Vamos cantar. Tanta luta, é tanta prova. Tanto choro e aflição. Parece até que não vamos suportar. Parece até que não vamos chegar. Mas há um Deus que escuta a nossa oração. Glória. E as nossas lágrimas Ele seca. E no momento certo manda a resposta. Nossa, problema na conexão. No momento certo manda a resposta. Não, a conexão tá dando problema. Vai chegar o tempo de exaltação. Glória a Deus. Vai adorar o Senhor, vai mover as águas. Pai do Senhor.
Esse tempo vai passar. Vai passar e vai chegar a alegria de Deus para a tua vida. Vai chegar, vai chegar. E a aflição vai passar. Esse hino ainda está em desenvolvimento. Estava uma outra letra. Deu para perceber. Eu coloquei aqui na hora a letra porque eu não estava lembrando a letra. Deu para perceber. Tem um outro hino que é assim. Beijo, sobrinho Eliel. Deus abençoe. Esse eu vou cantar porque esse é da minha mãe. Esse aí é bom, é bom, é bom. É meu, né? Hoje eu acordei. Ô, glória. É maravilhoso esse hino. Acreditando. Ô, glória. Chegou a minha vez de ser abençoado. Ô, glória. Aleluia. Mesmo que seja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, eu não duvidarei. Sinal que chuva logo vem. Vai chover na terra, a semente da fé. As promessas lembra, Senhor, que um dia me fez. Glória. Vai chover a semente da fé. As promessas lembra, Senhor, que um dia me fez. Esperando estou. Como diz o salmista, não é? Ele diz assim que pereceria sem dúvida se não visse o bem do Senhor na terra dos viventes. Então nós agarramos nessa promessa. É disso que nós estamos falando aqui nesta noite, né? Sobre escolha. Você escolhe ficar triste ou você se levanta e continua de novo, e tenta de novo, e faz de novo. Porque às vezes a pessoa, na primeira instância, ela toma uma decisão, não dá certo, ela desiste. Por que o avião é 14 bis? E aí, diga aí, por que é 14 bis? Porque quantas vezes ele não funcionou, não deu certo, e mesmo assim, ele foi fazendo, melhorando, até que o 14 conseguiu voar. Então, nós seres humanos somos muito tendenciosos a desistir antes de começar. Muitos desistem antes de começar, só sonha. Sabia que no cemitério é o lugar que tem mais sonhos? Mas já foi, passou. Então, tem muitas pessoas que desistem antes de começar e tem muitas pessoas que na primeira tentativa também desistem. É isso aí, Adson. A irmã nem parecia que estava querendo falar tanto. Então, como alguns devem conhecer a respeito de temperamentos, não é? Eu não tenho nenhum conhecimento, é muito raso meu conhecimento sobre temperamento, mas nós sabemos que existe 4 temperamentos que é mais conhecido e mais predominante, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, não é? E o melancólico. Então, dentro desse temperamento, quando Deus fez o ser humano, eu acho que eu já comecei, né? Será? Já comecei já? Pode começar já? Pode, né? Você já está falando, pode começar, vai. Então, dentro desse...
É que saiu a Milka tímida e chegou a Milka mais assim, ousada, né? Então, dentro desses temperamentos que nós temos, cada ser humano, ele já é um milagre, porque entre milhões ele consegue chegar até o óvulo e dizer, não, aqui é meu lugar, eu vou sobreviver. Isso é sobrevivente, né? Porque é uma barreira que ele enfrenta até chegar a... Hã? Como é que é? Desde o início, né? Já é sobrevivente. Uma barreira até chegar no óvulo, né? E aí, quando ele chegar lá, ele já é vencedor. Né? Então, quando a pessoa nasce, cada um tem um temperamento, cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua inclinação, né? E o que acontece? Nós, seres humanos, dentro de nós, assim como a digital é única. É o que Deus plantou em cada um de nós. Isso ali vai dentro do temperamento, o que você gosta, como vai ser sua aparência, né? Como você vai desenvolver, né? As suas emoções, tudo ali dentro, né? E aí você cresce e vai aflorando aquilo. Só que, junto com aquilo que você tem de bom nas suas, vamos dizer, no seu temperamento, também tem as fraquezas. E nós vamos falar hoje sobre escolha, né? Escolha. Então, antes da gente começar a falar sobre escolha, em Romanos 2:6 diz assim: porque ele recompensará a cada um de acordo com o que faz. E o que o Senhor me ministrou nesses dias é o que eu quero falar para você, né? Aí daqui a pouco o Atos fala um pouquinho. Deixa eu começar então, tá, Atos? Aqui a mãe manda. Então, o que o Senhor ministrou no meu coração, eu tinha apagado tudo da mente, agora parece que está voltando. Vamos lá. O que o Senhor, quem quiser fazer pergunta, né, alguma coisa, estamos aí. O Atos vai estar olhando nos comentários enquanto eu falo. O que mexeu muito comigo é quebras de tabus. Vamos dizer assim, nós crescemos, nós fomos condicionados. Quem já assistiu um filme aí, tem um filme que o cara pensa que vive a vida, mas ele não vive. Ele está dentro de um estúdio. Não sei nem que nome que é esse, nem lembro mais. É um show de turma. Isso, é mais ou menos isso. Então, tem muita gente, por não ter a direção da sua própria vida, ela vive assim. Ela pensa que vive, mas ela não vive. Ela está sendo conduzida. Como eu disse, se você não escolher por você, na sua trajetória, na sua vida, alguém vai escolher por você. Nós sabemos que, quando nós nascemos, até nós termos, vamos dizer assim, como diz a minha mãe, se entender por gente, até então, você não responde por si. O que acontece? Alguém faz as escolhas por você. Por exemplo, a roupa, o que você come, né? O que você veste e tudo mais, as escolas, o nome. E tudo aí você já cresce, que alguém já está fazendo escolha por você. Você está na barriga e já tem alguém que diz, não vai ser fulano de tal, vai ser, né, como meu, vai ser Milka. Graças a Deus que meu nome é lindo. Eu amei meu nome. O nome tem. Escolher o nome. Então, aí desde a barriga os pais já escolhem o nome e tudo mais. Eu já vi casos de pais que até a faculdade ele já paga já antes da criança nascer, gente, é loucura. Então, as pessoas, elas querem de qualquer forma, né? De qualquer forma, as pessoas querem controlar as outras, né, com as suas escolhas. Então, chega um momento da nossa vida que nós nos deparamos, nós somos tão condicionados aos outros escolher ou decidir por nós, que chega um momento da nossa vida a gente precisamos decidir, né? Se você vai continuar vivendo um show, né, sendo conduzido por alguém, né? Você não é o protagonista da sua história. Você é simplesmente aquele que é coadjuvante, isso aí. E o que o Senhor me ministrou esses dias foi justamente sobre isso. Não é? Quando Deus criou Adão, ele fez um jardim. Nós temos que estar correndo por causa da hora, né, Asa? Então, Deus fez um jardim e colocou o homem lá. Deus não ficou, Adão, você já fez isso? Adão, olha, você tem que fazer isso. Deus simplesmente passou a lei. Qual era a lei que Deus passou para ele? Vocês podem desfrutar de tudo, menos dessa árvore aqui. Aqui você não toca. Por quê? Porque Deus queria dar o livre-arbítrio para o homem. Porque se Deus não permite aquela árvore que é contrário, então Adão não teria livre-arbítrio. Adão não teria como escolher as coisas. Simplesmente ele estaria vivendo, não é, num ambiente que ele
fazia? Não, Deus colocou uma árvore lá justamente para dar um limite ao homem e ver a obediência do homem. Então, Deus criou o homem, colocou no jardim, não é? E o homem começou a viver. É tanto que quem foi que deu os nomes aos animais? Foi Adão. Deus falou assim, olha, eu te dou autoridade para você dominar sobre todas as coisas. Então, o que acontece? Só para a introdução. O que acontece? Nós, como seres humanos, principalmente nós assembleanos, nós que crescemos lá na raiz, não é? Eu fui uns 17 anos atrás, mas o Atos, sei lá, uns 30 anos atrás. Então, o que acontece? Quando nós, a igreja, as pessoas por não ter muito conhecimento, né, por não ter muito conhecimento, eram mais ignorantes concernente a algumas coisas, né? É tanto que nós lembramos de tanto versículo. Quem lembra quando dizia assim, olha, Jesus vai voltar, a gente achava que ia apagar as letras da Bíblia, não é verdade? A gente achava que ia apagar, de tanta ignorância que era isso. Então, isso é uma coisa básica de todas as outras coisas que era pura ignorância. Então, nós crescemos dentro desse conceito. Crescemos dentro dessa, vamos dizer, redoma, né, de vidro. E quando a gente, qualquer atitude, qualquer direção que a gente vai tomar, meu Deus, e agora? Meu Senhor, o que eu faço? Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, meu Deus. Aí o tempo passa, a vida passa, você não toma... Gente, Deus nos deu o dom da vida. O dom da vida foi dado a nós. Então é nós que temos que viver. É claro que nós temos... Como é que a pessoa, como a Bíblia diz, que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Como é que nós pensamos nas coisas que são de cima? Pensamos assim, tendo a lei de Deus dentro do nosso coração, como Davi falou. Né? Davi falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quais são as leis de Deus? O que é certo fazer? O que as escrituras ensinam? Você tem isso dentro de você? Acabou. É isso aí, Axel. Então, as pessoas, elas pararam de viver, porque elas ficam esperando, gente, profeta. Vamos ver o que o profeta Mariquinha vai dizer. Aí sai batendo nas portas. Nós vamos ver. Aí sonha uma coisa e, ai meu Deus, aí já começa a planejar. Gente, é simples. Quando algo surge dentro do seu coração, quando algo brota dentro do seu coração, já está aí a confirmação de Deus. Porque eu não creio, não é? Eu não acredito. Se você está pautado na palavra de Deus, em oração, em vigilância, temente a Deus, procurando fazer o bem, né? Servindo ao Senhor, a semente que surge no seu coração, você tem que avaliar. Então, se, como diz o apóstolo Paulo, não é justo, é honesto, é verdadeiro, não é? Então, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é... Vão me ajudando aí, pregador, não é? Tudo isso, então, nisso pensai. Então, você tem que avaliar a semente que está dentro de você. Não é? Por exemplo, quando eu comecei a fazer esse programa, como eu já falei, eu dormi uma noite, acordei na outra noite com parafuso a menos. Simplesmente falei, não, vou fazer um programa. Não foi eu, veio dentro de mim. Então, nós, como eu estou suando, gente, é que nós ficamos numa redoma de vidro porque nossos pais nos impôs muito medo. Não porque eles fizeram... vamos dizer assim, por maldade, mas porque eles também foram condicionados. Então, o que eu quero deixar aqui para você, a primeira instância, Deus deu o dom da vida para você. Então, quem é que tem que viver esse dom da vida? Você. Pautado na palavra de Deus. Uma das primeiras coisas para você saber fazer as suas escolhas é saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Fala aí, Atos, porque senão não vai ter live. Bom, a Bíblia diz, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A partir do momento que nós decidimos e escolhemos viver a vontade de Deus, tudo o que vai acontecer na nossa vida está pautado justamente na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Pois é. Quando a gente decide, quando a gente fala, não, eu não quero viver o propósito de Deus, a gente está fazendo a nossa escolha. Só que nós estaremos vivendo a vontade permissiva de Deus. Mas a partir do momento, como nós já falamos, a partir do momento que decidimos escolher a vontade de Deus para a nossa vida, independentemente do que seja,
independente do que aconteça, independente do que chegue a nós. Nós vamos viver algo bom, agradável, perfeito, segundo o propósito de Deus. E a Bíblia diz o quê? O apóstolo Paulo ele diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que esperam e amam a Deus e vivem para o seu propósito. É isso aí. Mas assim, né? Posso falar? Mas assim, como é que Deus, uma coisa que eu quero falar, como é que Deus, ele vai te chamar para um propósito que já não está, como eu falei no começo, incutido, vamos dizer, está dentro de você. Eu estou falando de personalidade. Aquilo que você está inclinado, não é? Tem pessoas que é enérgica, como Paulo, líder, nato, né? Então, Deus, ele não vai ter um propósito na sua vida se já não está dentro do teu DNA. Se não estiver dentro do DNA, não tem como. Quando você nasce, ali tudo vai estar, vamos dizer assim, uma coisa tão pequena, mas ali já forma, está todo, vamos dizer, um esqueleto, vamos dizer assim, toda uma matriz para tudo aquilo que Deus já tem, o projeto para a sua vida. É disso que eu estou falando. Então, nós, por não nos conhecermos, por nós sermos influenciados pelos meios e por sermos também moldados demais por alguém ou por alguma circunstância, a gente põe medo dentro de nós. Ah, não, eu não fui chamado para isso. Ah, não, eu não posso. Ah, não, eu não consigo. E o Senhor está levando você para aquilo, mas você diz que não pode. É uma escolha sua permanecer na caverna. É uma escolha sua permanecer na omissão. Não é? Permanecer ali, omissa à rédea da sua vida. Permanecer omissa ao controle da sua vida. O dom da vida está nas suas mãos. Deus já te deu. E esse dom está tudo dentro daquilo que o Senhor fez você. Quando ele chama Jeremias, eu não sei, eu não posso, eu sou pequeno, colocou um monte de desculpa. Mas quem foi que fez Jeremias? Quem foi que antes, na madre do vento, já tinha chamado Jeremias? Então, como o Atos está falando que o que Deus prepara é tudo perfeito, então não tem como Deus ir contrário àquilo que nós somos. Ele simplesmente faz brotar aquilo. Só que diante do nosso sofrimento, que nós sofremos às vezes tristezas, vamos dizer, machucado. Tem gente que até no ventre é rejeitado pela mãe, é rejeitado por várias situações. Então, tudo aquilo ali, ele já traz aquilo dentro dele. Então, o propósito de Deus já está dentro de você. O que você gosta de fazer? Tem gente que ama ensinar, como eu. Mas eu dizia, jamais eu vou postar no YouTube, jamais. Meu Deus do céu, Deus me livre. Só que olha eu aqui. Então eu escolhi aceitar o propósito de Deus para minha vida. E aí vamos ampliar, não é, esse chamado de Deus. Entendeu, Atos? E aí alguém pode estar perguntando, mas vocês estão falando sobre isso e cita um versículo aqui, outro ali. Mas eu quero falar sobre um versículo, um verso bíblico, que está em Salmos. Apareceu uma pergunta aqui. Fale aí. Vamos lá. Quando fazemos uma escolha direcionada por Deus, é normal haver dúvidas? Dúvida? Sim, é normal haver dúvidas. Claro que sim. Porque nós estamos... primeiro eu vou falar, depois ela fala, porque ela está falando bastante já, então tem que falar um pouquinho também. É normal sim haver dúvidas. Porque é algo novo que vai acontecer em nossa vida. É algo que a gente não sabe, é algo inesperado, é algo que a gente não imagina. E tudo que é novo, tudo que a gente não conhece, tudo que desconhecemos, traz dúvida e um pouco até mesmo medo. Mas, quando dependemos de Deus, quando confiamos em Deus, toda essa dúvida e esse medo, ele é rechaçado, ele é afastado. Por quê? Porque a confiança em Deus, a fé em Deus, nos leva a confiar, nos leva a descansar. Fala, irmã. Não, pode falar, eu só estou lendo os comentários. Então, a escolha que fazemos, sendo direcionada por Deus, já está aí. Nós estamos escolhendo
a vontade de Deus. A vontade de Deus. E como nós estávamos falando, respondido. Quem tiver mais pergunta, pode mandar. A irmã quer comentar alguma coisa? Então, é aquilo. A vida é problemas atrás de outro. Nós todo dia resolvemos problemas. Se você não quer resolver problemas, então você tem que pedir para o Senhor, me leve, faz que nem Elias. Elias não queria mais desafio, não queria mais seguir em frente. Ai, Senhor, é melhor que tu me leves, entendeu? Então, a vida ela é feita de desafios. E justamente o que você está falando, esses desafios traz temores, porque é algo desconhecido. E o ser humano, ele gosta de conforto, ele gosta de estar ciente de tudo. Mas só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E o ser humano, ele não tem essa capacidade. Então, é natural sofrer um pouco de preocupação, de medo, mas aí está o segredo. Você escolhe, não é? Seguir a vontade de Deus, não é? Tomar a decisão, ou prefere ficar na trincheira esperando ver o que vai acontecer e não vai acontecer nada porque você assim está sendo omissa ao controle da sua vida. Nós estamos falando de decisões, nós estamos falando sobre escolhas, mas nós estamos tudo aqui, não pensem que eu estou falando de mim mesma, tudo aqui que nós estamos falando já é a respeito do que está na palavra. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, você vai ver aquilo que está dentro do teu coração, qual é a tua inclinação, o desejo que você tem dentro do seu coração, né? Nós vemos que antigamente os pais diziam assim, não vai fazer uma faculdade não, porque senão vai desviar. Então quando essa mentalidade, sabe, e assim moldou muitos de terem um crescimento, e esse crescimento, tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que Deus coloca no nosso coração, não é para nós mesmos, porque aquela pessoa que é mesquinha, né? Aquela pessoa que só pensa nela, Deus já não está com ela. Então, tudo que eu penso, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, mas o que eu vou devolver com aquilo? Para que vai servir aquilo? Né? Como eu digo, a intenção. Não é? Muitas das vezes a gente faz com... qual é a intenção que nós estamos fazendo aquilo? Não é? Então, se você tem algo no seu coração e o propósito seu é para servir ao Senhor, por exemplo, uma professora faz muita diferença dentro de uma sala de aula. Quantos nós ouvimos falar de professoras que amaldiçoam as crianças? Então, se uma professora que tem a presença de Deus, ela vai abençoar as crianças. E aí nós somos condicionados ao quê? Não vai fazer uma faculdade, porque senão vai se desviar. Então, quando uma pessoa, ela sai do seu âmbito, vamos dizer, familiar, e ela vai para outro lugar, e lá ela se desvia, ela nunca teve Deus dentro dela. Ela viveu, aparentemente, como crente, não é? Falando como crente, andando como crente, indo para a igreja dos crentes, mas ela não era crente. Porque quem realmente tem Deus dentro do seu coração, o ambiente não muda ele. Não é verdade? Mais uma pergunta aí, Ades. Quer comer, quer beber? É isso aí, Maiara. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tudo que nós fazemos, você tem que comer e beber é uma coisa muito simples. Mas aí, essa coisa, até mais simples que seja, cotidiana, tem que ser para a glória de Deus. Então, qual é a motivação que está te levando àquilo? Que você quer conquistar aquilo? Dentro da sua escolha, você, quando estiver a semente dentro do seu coração, você tem que ver qual que é a minha motivação. Para que eu quero isso? Para mostrar que eu consegui? Para mostrar que eu sou boa? Para mostrar que eu sou melhor? Deus já saiu daí e aí você segue o seu caminho. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É verdade, Alisson? Era um versículo que eu queria citar. Estava esperando ela terminar e para eu citar. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É interessante isso, porque Deus, ele não está dizendo que Deus faz o homem dar passos, ou leva o homem a dar passos, entendeu? Para que Deus confirme. Não. Não é Deus que começa, né? É o homem que começa e Deus vai confirmando. Se tudo aquilo que ele está fazendo é bom... O homem toma a iniciativa.
E dentro dessa questão de iniciativa, nós vamos falar sobre alguém aqui. Isso. Vai falar sobre Ruth. Ruth. Voltando um pouquinho na história. Noemi vivia em Belém, que significa casa do pão. E veio a fome. Deus permite que a fome chegasse na casa do pão. E a fome chegou na casa do pão. Elimeleque faz uma escolha. Deus não chegou para ele, ó, sai daqui, vai com a tua família, some daqui, procura um lugar, vai, para que tu não morra. Não. Ele toma uma decisão e sai com a sua família para que a sua família não morresse. Não morresse. Ele vai a Moabe, só que ele chega lá e, infelizmente, ele acaba morrendo. Né? Foi a escolha que ele fez, um risco que ele tinha que morrer. Se ficasse em Belém, ia morrer. Se ficasse em Belém, ia morrer. Né? Então, ele vai para Moabe junto com a sua família. Junto com a sua família. Chegando em Moabe, ele morre. Aí nós abrimos um parente. Abrimos um parente aí que tem coisas que realmente, dependendo do que você, a aliança com quem você está, como Noemi, ela não tinha direito de escolha, a não ser seguir o esposo, não é verdade? 10 anos depois, os seus filhos, dentro da idade que eles tinham, houve a necessidade de que se casassem. Eles se casaram, só que passado 10 anos, desde a chegada deles a Moab, segundo a Bíblia, ali no livro de Ruth, capítulo 1, os 2 filhos morrem. Os 2 filhos morrem. Né? Diante de alguma coisa que aconteceu, a Bíblia não especifica, mas está ali. Passado esse tempo, Noemi recebe a notícia de que Deus havia restaurado Belém. Agora o poder de escolha estava com Noemi. Né? Agora ela tinha esse poder de escolha. Né? Deixa eu terminar o raciocínio, irmã. Você cortou bem na hora do raciocínio. Então, Noemi, depois que ela recebe a notícia, como a irmã falou, que ela entrou na frente aí, como ela falou, ela agora tem o poder da decisão. O poder da decisão está nas mãos dela. Então, aqui que a gente pode dizer, o que a gente pode falar aqui? Às vezes o poder da decisão não está na sua mão. E por causa disso, você pode sofrer. Pode sofrer. Mas a partir do momento que o poder da decisão está nas suas mãos, cabe a você escolher. Cabe você escolher. E ela escolhe retornar, mesmo tendo perdido tudo que ela tinha. Tudo. Esposo e filhos. Os filhos não haviam dado netos a ela. Então ela não tinha nada. Nada. Ela se despede. Ela se despede da cidade aonde ela estava e ela se pronuncia às suas noras e diz: eu estou voltando para minha casa, para Belém. Orfa faz a escolha dela. E diante da escolha dela, o seu nome é apagado da história. A escolha dela, que ela decidiu voltar para a casa dos pais, o seu nome foi apagado da história. Se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar mais o nome dela sendo mencionado. O nome dela foi apagado da história diante da escolha que ela fez. Agora, vamos a um outro contraste, ao outro lado. Ruth, conhecendo Noemi e tendo um apreço por ela, tendo um apego com ela, ela decide, ela escolhe. Deus não se revelou para ela. Deus não mostrou nada para ela. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela decidiu acompanhar Noemi. Escolha. Escolha. Ela teria algum resultado? Ela sabia se teria algum resultado positivo? Não, porque Noemi havia perdido tudo. Não tinha mais nada para buscar. Ia voltar para Belém para depender de parente mais próximo que pudesse ajudar ela, que pudesse dar alguma coisa para ela poder sobreviver. Mas ela escolhe estar com Noemi. Agora as duas voltam
No caminho, Ruth diz, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela abriu de mão até mesmo da crença dela. Porque nós sabemos que os moabitas não acreditavam em Deus e tinham seus próprios deuses. Ela abre mão, ela escolhe abrir mão de tudo que ela acreditava para acompanhar alguém que estava voltando para um lugar para tentar se levantar e ser restaurado da vida que tinha. Uma coisa interessante é que uma das bases, vamos dizer assim, da escolha, para você examinar dentro de você, é certo fazer? Não é? Agora, Noemi está desamparada. Ruth achou correto. O certo era acompanhar a Noemi. Então, nós vemos que uma das bases da nossa escolha, como diz a palavra, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, não é? Nisso, pensai. Então, a base da nossa escolha é a gente saber, dentro de nós, se aquilo é certo ou não. Nós sabemos quando é certo as coisas. E muitas das vezes nós maquiamos para tentar se passar por algo que você lá dentro sabe que não é certo fazer. Então, Ruth, ela se baseou no que era certo e ela foi abençoada. Uma das nossas, vamos dizer assim, pilares da escolha é você saber o que é certo fazer. Ela volta e lá ela é abençoada. Outra pessoa, outro personagem, nós podemos dizer também sobre a sua escolha. O Espírito Santo me faz lembrar dele. Noé. Noé vivia no meio de uma corrupção muito grande. Noé vivia no meio de uma geração... É como hoje, né, que nós vivemos. Uma geração totalmente voltada ao pecado, totalmente entregue aos prazeres do mundo, entregue totalmente. E Noé, o que ele fez? Ele escolheu fazer o que era reto. Não tinha Bíblia, não tinha história, não tinha nada que dissesse, você tem que seguir isso aqui. Não, ele escolheu fazer o que era correto. E a Bíblia diz que Deus, olhando a terra, ele encontra Noé. Através de Noé, Deus faz algo novo. A escolha dele. Falando um comentário aqui de uma menina, a menina comentando, nossas escolhas definem o nosso futuro. E é verdade. Pois é. As nossas escolhas definem o nosso futuro. Para quem chegou agora, né? Pode falar. Às vezes a gente fica, mas Deus isso, Deus vai direcionar, Deus aquilo, Deus aquilo. Mas se a gente, como eu falei no início, nós falamos no início, se a gente escolheu viver a vontade de Deus, como a minha mãe estava falando, no seu coração Deus já fez brotar o que Ele quer fazer na sua vida. Verdade. Sem Ele precisar usar profeta, sem Ele precisar revelar. Tem muita gente, né, que depende de profeta, fica correndo atrás de profeta, caixinha de promessa, gente. Gente, caixinha de promessa já está falando, só tem as promessas ali. Aí você vai, não, Jesus fala comigo, Jesus fala comigo. Aí você pega a Bíblia, aí a Bíblia fala assim, e Judas foi se enforcar. Essa direção que você vai ter, irmã, tenha inteligência, né? Seja inteligente. Deus te deu inteligência para discernir as coisas, né? O Espírito Santo, a excelência, né? A sabedoria em pessoa está dentro de nós, né? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre escolhas, né? Uma coisa interessante, então tem pessoas que dependem de promessa, dependem de sair atrás de vaso, para com isso, irmão, está dentro de você, não é? A palavra de Deus está dentro de você, como já foi mencionado aqui, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nós vemos que Abraão, ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que ele tinha a bênção de Deus. Na hora que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam guerreando, brigando, o que ele falou para Ló? Não é? Escolhe aí. Ele foi o poder da decisão na mão de Ló. Ele não correu, meu Deus, eu vou oferecer um sacrifício aqui, vou perguntar para Deus que direção eu tenho que tomar. Não. Ele simplesmente falou, fica à vontade. Porque ele sabia os propósitos de Deus.
Ele sabia que a bênção de Deus estava sobre ele. Para onde ele fosse, Deus ia abençoar ele, porque ele estava na vontade de Deus. Pois é. Então, para você saber se você está fazendo, vamos dizer, a escolha certa, primeiro, você precisa conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E os propósitos de Deus para a sua vida, ele vai estar dentro daquilo que o Senhor já fez em você, já projetou em você, dentro da sua personalidade, do seu chamado. Então, os propósitos de Deus, ele não vai contra aquilo que nós somos. Ele simplesmente faz aflorar, né? Às vezes, como já falamos de Jeremias, né? Às vezes você sofreu tantos traumas na sua vida, que aí você fala assim, não, eu não consigo, eu não posso, eu fiz aquilo outro, porque você sofreu trauma, mas quem te fez, quem te formou, sabe o seu potencial e sabe até onde você pode chegar, porque foi ele que te fez. Não tem desculpa diante de Deus. Agora, vocês escolhem ficar choramingando ou você escolhe realmente seguir os propósitos de Deus. Então, primeiramente, você tem que saber quais os propósitos de Deus. Segundo, você precisa saber se é certo fazer. Né? E você também precisa saber qual é a sua intenção, né? Qual é a sua motivação para aquele objetivo. Por exemplo, eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Mas para que você quer ganhar muito dinheiro? Só para ter dinheiro? Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus, ele até te abençoa para você também abençoar, para você frutificar. Você já viu uma árvore comer o seu próprio fruto? Aí, pega aí, recebe aí. Você já viu uma árvore comer o seu próprio fruto? E aí, Atos, o que você diz? Fechou. Então, os propósitos de Deus para a nossa vida, ele não é para que nós venhamos a nos beneficiar. Ele quer simplesmente nos usar como nós somos. Tem gente que é espalhafatosa. Tem gente que é mais quieta, mais moderada. Então Deus vai usar cada um dentro da sua personalidade. Não é? Mas aí, muitas pessoas não se encontram ainda. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Muitas pessoas, Atos, estão no mar dessa vida, fazendo sabe o quê? A deriva. Não tem leme. Não tem direção, porque ela está simplesmente esperando o vento levar para cá, vamos ver se aparece isso, vamos ver. Você não projeta o seu futuro, você não prepara nada, você não foca em nada, e depois vamos ver o que Deus vai fazer na minha vida. Vai ter com a formiga o preguiçoso. A formiga no inverno, antes de chegar o inverno, o que ela faz? Ela já vai se preparando, guardando mantimento. Então, aí a gente crente, porque a gente quer a desculpa de não fazer nada, a gente fala assim, não, Deus, deixa Deus falar comigo. Aí fica na rede, né? Os filhos morrendo de fome e tá lá na rede. Ainda canta aquele hino. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Que trabalha o quê? Tá na rede. Então isso são escolhas, não é? E nós, muitas das vezes, geralmente quem Deus chama, é muitos desafios que enfrenta. Não é? É muitos desafios. Você vê que Gideão, Deus chamou Gideão onde ele estava. Mas qual foi o desafio que Gideão teve? Ele era o menor da família, a família dele era a menor. Não é? Então você vê que Deus, ele não te chama para viver vamos dizer assim, numa redoma de vidro. Deus não te chama para você viver confortavelmente. Para você crescer, você tem que ter desafios. E é isso que muitas pessoas não entendem. Elas vê os desafios e ela desiste. Ela escolhe ser omissa, ela escolhe dizer que Deus é que vai fazer, quando Deus falar, quando Deus mandar, quando o profeta vir, Irmão, pelo amor de Deus, qual os propósitos de Deus para a tua vida? Pessoas são pessoas movidas pela emoção. Pela emoção. A emoção do momento, toma a decisão, depois volta atrás, se arrepende e volta para o mesmo lugar. Mesmo lugar. A escolha está na sua mão. Pois é. A escolha está na sua mão. Pois é. Provérbios diz, do coração do homem são as preparações, em outras traduções vai dizer, os planos, mas do Senhor vem a confirmação. Então os homens podem fazer planos. Direciona a gente, mas há momento que nós temos que tomar a decisão. E Deus está apenas esperando para confirmar o que vamos fazer. Por quê? Porque o poder da decisão está nas nossas mãos. E eu não sei se deve estar acabando o nosso horário, mas assim, uma coisa interessante.
até a fé, para ela ser, vamos dizer, executada, você precisa tomar uma decisão. Quando Pedro estava no barco, aquela tempestade toda, ele falou, se é o Senhor, me manda ter contigo. Jesus falou, vem. E aí, o Pedro escolheu o quê? Vou nada. Oxi, Deus me livre. Esse vento, essa tempestade, saiu daqui de jeito nenhum. Tem gente que morre na tuia, mas não toma atitude. É omissa. Aí depois fica frustrada, desanimada. Aí vê alguém prosperar, assim, não sei por quê, era para ser para mim. Você estudou? Vou te dizer uma coisa. Está uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus. E você tem conhecimento de Deus. Estamos falando que conhece Bíblia, que vive a palavra. Aí você vai fazer um curso, prestar um curso para a prefeitura. Aquela pessoa que não conhece Bíblia, estudou semanas, meses, se preparou para aquilo. Aí você acha que na hora do manto você vai falar, Jesus, você é a sabedoria em pessoa, vem até mim e me fala o que é para fazer. Tome vergonha, rapaz, na sua cara. Tome vergonha que Deus não vai te dar em nada. Quem vai receber é quem buscou. Olha esse versículo aqui cabe para qualquer pessoa. Romanos 2:6. Porque ele recompensa cada um de acordo com o que faz. Estudou, prospera. Trabalhou, Deus abençoa. É isso aí. Eu acho que agora foi pesado, né? Nossa. Ai, Jesus, a gente quer ser moderado, mas não dá. Mas a senhora falou que Deus usa como a gente é. É isso aí, Então, é isso aí. A palavra é para você, receba. Receba aí. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Sim. Quando se trata de relacionamento, Deus confirma. Isso aí é para outra live, meu Deus. Isso aí é para outra live. Eu nem sei quantos minutos falta ainda para eu terminar. Falta pouco. Falta acho que nem 10 minutos. Dá para falar alguma coisa? Você fala, eu falo. Nossa, começa aí o... Quando se trata de relacionamento, Deus confirma, mas pode não dar certo lá no futuro. Bom, falou tudo agora. Deus, ele confirma quando? Você... tem pessoas que esperam a confirmação de Deus no relacionamento com uma profecia. Ou então vai abrir a Bíblia, aí tá lá, né, aquela página em branco, que hoje não tem mais. Mas antigamente tinha um irmão que só pregava. Ele só pregava na hora, ele não lia em casa, ele não fazia nada. Quando ele chegava na igreja, aí ele abria a Bíblia e ele disse, Deus está me direcionando. É claro que você tem que estudar. Você tem que estudar. Só que tem momentos que aquilo que você estudou não serve nada, Deus te leva a outro assunto. Mas você também estudou aquele assunto. Aí ele abre a Bíblia, né? Onde eu abri a Bíblia, irmão, Deus vai falar. Quando ele abre a página em branco. Deus não quer falar hoje não. E foi embora. Isso é ignorância. Então, tem pessoas que ficam esperando uma profecia, ficam esperando isso, aquilo, outro. Minha irmã, primeiramente, ser humano tem química. Tem gente que acha mal feio. Meu Deus, que homem feio. Mas ela gostou. Aí, primeiramente, simpatizou. Aí vai ver se combina. Né? Se um tem algo em comum com o outro. O que eles combinam? Eu sei que não vai ser totalmente igual. Porque somos seres humanos diferentes. Mas aí você vai conversando, vai vendo. E nisso você vai vendo a confirmação de Deus. Você tem que... Tem acho que é o Cláudio Duarte que fala assim, eu não sei se é ele, fala assim, abre o olho antes de casar. Aí depois que casa, fecha o olho. Você não abre o olho antes de casar para ver os defeitos, para ver se ele maltratava a mãe, como ele que tratava o pai. Então isso não é Deus que vai descer do céu para te ensinar, não. Você com inteligência, você vai ver. Siga assim na multidão dos conselhos, o que acontece? O reino se fortalece. Então, essa confirmação de profeta, disso, aquilo, outro, não, para com isso. Para com isso. Né? As coisas vão acontecendo naturalmente. Né? Eu vou te dizer, rapidinho, sobre o que aconteceu conosco. Né? Há muitos anos atrás, Deus usou um vaso para mim. Sim, esse que o teu vem de longe, vai ser com muita pressa, levarei vocês ali além, tal. Só que, quando o meu chegou,
Deus não mandou um profeta nenhum anjo dizer, não, é esse aqui. Não. Eu fui juntando as coisas, a gente foi se encaixando, as coisas foram acontecendo naturalmente. E assim, é assim que Deus confirma o relacionamento. Ele tem o mesmo propósito que os teus, você tem o chamado, ele tem o mesmo. Ele gosta de Bíblia, você gosta de Bíblia. E aí você vai comparando as coisas do que você gosta. Como você quer que o homem lhe trate. Como você quer amanhã o seu casamento. A base do seu casamento. Não é? Então, aí você arranja um cabra. Sabe? Com aquelas calças caídas. Com os cofrinhos de fora. Sabe? Todo no seu gingado. E aí, meu irmão, e você quer ser missionária? Vai ser missionária aonde, querida? Então tem que ter lógica, tem que ter inteligência. Fala aí, Alisson. Temos alguns minutos atrás. Já vai terminar. Eu não sei se ainda tem limite. Faz tanto tempo que eu não faço live no Instagram. Geralmente tem limite de 1 hora. Agora eu não sei se mudou, como é que tá, se atualizou. Mas enfim. Quem não sabe, eu sou solteiro. Pela graça de Jesus. Pela graça de Jesus, apressa-te, Senhor. Ele não está com pressa, mas sabe o que Então, quando se trata de relacionamento, se criou um conceito dentro da igreja, um tempo para cá, que Deus confirma, que tem que orar para Deus confirmar, que tem até que o buscar pastor, Deus. se o pastor não souber, até o pastor tem que orar junto. Ele que vai até o casar com líder ela. tem que orar junto. Até o fulano tem que orar junto. Irmão, relacionamento a dois. A dois. A bênção de Deus. A bênção de Deus é o que importa. É o que importa. Primeiro, como a minha mãe estava falando, nós temos que perceber. Eu tenho um amigo em particular, que é o Luciano, lá de Cubatão. Ele me falou algo e eu acredito nisso que ele me falou. A primeira confirmação é os dois sentirem uma mesma coisa um pelo outro. É a primeira confirmação de Deus. Porque quando Deus não quer, não vai, irmão, não adianta. A coisa não rola, não vai para frente. Então, interessante, deixa eu só concluir aqui que ela falou, ela perguntou e depois não dá certo. Por quê? São duas pessoas. E se as duas não quiserem concordar, como diz, não tem um ditado que se um não quer, dois não briga? Então, se você quer e o outro não quer, não tem negócio. Então é isso. Infelizmente, às vezes até todo mundo certo. Mas no final não dá. Por quê? Porque o outro escolheu. Tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. Tudo foi direcionado por Deus. Só que se eu não escolho abrir mão dos meus conceitos para viver a dois, aí não vai dar certo. Se eu escolho continuar da mesma forma que eu sou, não mudar, não me moldar ao relacionamento, não me moldar a outra pessoa, porque relacionamento é isso. Porque a Bíblia diz que quando se casam se tornam uma só carne. Ou seja, é um se moldando ao outro para se tornar um corpo só. Então, se eu não me permito, se eu não escolho fazer isso, não vai dar certo. Eu entendi o que ela falou. Às vezes Deus confirmou e tudo, parecia que tudo, mas no final a pessoa... Então é porque um escolheu sair, mudar de direção, não tem como. Você vai brigar com a pessoa para ir para o cartório, não tem como. No final não vai dar certo. Não querer. Porque às vezes a gente pensa, mas não deu certo. Mas Deus confirmou. Mas Deus falou. Mas Deus mostrou. Segue em frente, filha. A fila anda. A fila anda, segue em frente. Por que não foi para frente? Porque a pessoa escolheu não se moldar. Não aceitar. Não concordar. Preferiu ficar calado. Não tem como dois andar. Não está errado. Não está errado. Só que cada um faz a sua escolha. É isso aí. E um dos detalhes para viver a dois é, primeiramente, você saber qual é o propósito de Deus na vida dele. Né? Se é igual ao seu. Segundo, você casa com a pessoa da Deus de amor. Eu caso com a pessoa da Adventista. Filho, é julgo desigual. Mas serve ao Senhor. Mas é julgo desigual. Acabando o tempo. Tá bom. Então, foi muito bom. Foi muito bom. Quer continuar? Quer abrir outra live para continuar? Não, acho que não. Acho que já tá tarde. Né? Na próxima, gente... Pessoal, acabando o tempo, 10 segundos. Eu estava muito nervosa, mas aí deu tudo certo.
Vamos ver se sábado a gente consegue fazer outra e abrir outra live.